Beleza, então vamos voltar ao nosso segundo bloco e dar continuidade ao nosso estudo. Paramos aqui no STJ e vamos então continuar aqui agora no TRF. O TRF, né, nós temos aí 5 TRFs no Brasil inteiro, eles então atuam, né, em cada grupo de estados, não é, para cada TRF, na jurisdição e atuação da Justiça Federal. Bom, vamos lá para que a gente possa ver então a competência do TRF. Olha, os TRFs vão estar aí, então, julgando, processando e julgando. Olha, veja bem, primeiramente, os juízes federais vinculados ao tribunal. Então, os juízes federais que estiverem vinculados ao tribunal da primeira região serão processados e julgados no tribunal da primeira região. Os da segunda região, nos da segunda região. E assim sucessivamente. Ok. Ademais, então, ainda, pega aqui comigo, olha. Um juiz pula um, outro juiz pula um, outro juiz. Então, tem competência para processar e julgar originalmente o juiz da Justiça Federal, do Trabalho e auditor militar, nos crimes comuns e de responsabilidade. Além disso, também os membros do Ministério Público da União e também os conflitos entre o Ministério Público que atue nessa jurisdição em conflito com o Ministério Público dos Estados. Então, Ministério Público da União de um lado, Ministério Público Federal de um lado, Ministério Público do Estado do outro, então cabe ao TRF estar julgando esse conflito de jurisdição. Além do mais, nos crimes, então, praticados por prefeitos, não é? Que incida a esfera federal, temos, então, a sua atuação no TRF, tá certo? Salvo isso, a atuação do TJ, não é? Ressalvada a competência também da Justiça Eleitoral. Beleza, tranquilo até aí, temos que lembrar que quando, então, por competência, estiver de um lado do litígio, tá certo? A União, a autarquia ou empresa pública federal, a competência será de quem? Do TRF. Ora, então se você vai aí, está processando a União, uma autarquia da União, INSS, Bacen, não é? Ou uma empresa pública federal, a competência é da Justiça Federal. Então, se versar disso aí de um lado, tá certo? E de um outro lado, qualquer pessoa, competência da Justiça o quê? Federal. Agora, se estivermos aí tratando de Estado estrangeiro, organismo internacional versus município, também competência da Justiça o quê? Federal. Então, do TRF. Tranquilo até aí? Beleza, bacana. Ora, temos então o juiz federal que vai estar atuando nessas chamadas aí de quando as causas versarem também em razão da União, de autarquias da União, de empresas públicas da União, tá certo? Então temos essa incidência, né, como primeira instância e depois como segunda instância os TRFs. Ok, tranquilo, beleza. Olha, já o TJ tem a capacidade de estar então julgando, né, os crimes comuns então os crimes praticados dentro da esfera estadual, né? Crimes aí ressalvadas as competências da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, temos então o TJ incidindo. O juiz de direito, assim, da mesma feita na primeira instância. Bom, desta feita, temos então a Justiça Especializada do Trabalho, e a Justiça Especializada Eleitoral e a Justiça Especializada Militar. Após a Emenda Constitucional 45, dotou-se a Justiça do Trabalho com a capacidade de processar e julgar os litígios que se derem em razão da relação de emprego. Então, qualquer litígio que se der em razão da relação de emprego será, então, processado e julgado na Justiça do Trabalho. Ademais, o que foi em razão de justiça eleitoral, teremos, então, a Justiça Eleitoral para estar, então, processando e julgando. Bom, temos que lembrar, então,
que a diplomação do presidente, vice-presidente, vai se dar aqui no TSE, não é? E dos demais governadores, vice-governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, tá certo? Serão deputados distritais, serão diplomados no TRE. Bom, a Justiça Eleitoral vai tratar especificamente apenas de quesitos eleitorais e nada mais. A Justiça Militar vai estar julgando aí o que foi razão de crime militar, definido lá no Código Penal Militar. Bom, então tranquilo, isso aqui nós matamos aqui essa questão, tranquilo, essa questão de competência, não é? A organização do Poder Judiciário. Nós temos que lembrar que o Conselho Nacional de Justiça vai ter essa atribuição aí, só para arbitrar mais uma vez, de estar observando a questão administrativa, né, financeira e também da atuação dos juízes. Ok? Então, competência aí do CNJ. Tranquilo, belezinha, ok. Então, senhores, senhoras, coleguinhas da internet, então agora nós vamos mudar o nosso foco, vamos para funções essenciais à justiça. Então, ok. Então, vejam bem. Funções essenciais da Justiça. Primeiro aqui, Ministério Público. Órgão, não é, permanente. A função da jurisdição do Estado, não é? Função, órgão permanente, a jurisdição do Estado. Nós temos o Ministério Público aqui. O Ministério Público da União, aliás, fiz até o organograma agora sim. O Ministério Público, então, em sua totalidade, não é? Sua unidade, nós temos aí o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público da União. Ora, o Ministério Público da União se dividirá em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, o Ministério Público ele é dotado também daquelas garantias que os magistrados possuem, que é a vitaliciedade. Vitaliciedade. Irredutibilidade de subsídio. E inamovibilidade. Lembrando que o membro do Ministério Público também adquirirá vitaliciedade após 2 anos, né, de estágio probatório. Bom, irredutibilidade nós já sabemos, os subsídios são irredutíveis, e inamovibilidade, que também não poderão ser removidos ex officio. Ok, então vamos lá.
Temos o Ministério Público, dividido em Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados, o Ministério Público da União em Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do DF. A Constituição nos diz que o Ministério Público da União, né, terá como chefe o Procurador-Geral da República, indicado pelo Presidente da República, e sabatinado no Senado Federal, arguição pública e votação secreta, com quórum de maioria absoluta. Mas ele não chefia todos os ministérios públicos aqui, em razão do Ministério Público da União. Olha, o Ministério Público da União terá como chefe o Procurador-Geral da República, assim também ele estará lá no Ministério Público Federal. Mas, no Ministério Público do Trabalho, nós teremos o Procurador-Geral do Trabalho, que é indicado pelo Procurador-Geral da República. No Ministério Público Militar, teremos também o Procurador-Geral Militar, também indicado pelo Procurador-Geral da República. E no Distrito Federal, temos um Procurador-Geral de Justiça, não é? Então, aqui, a incidência já é diferente, indicado pelo Presidente da República. Então, dessa forma, nós não temos o Procurador-Geral da República atuando, sendo chefe de todos eles. Temos que lembrar isso aí. Ademais, nós temos a questão de lembrar que o Ministério Público tem uma unidade. O Ministério Público em si é versado pelo princípio de ser uno. De, em tese, não haver divisão. Mas temos que entender que essa unidade, então, é que dentro do Ministério Público Federal é apenas um Ministério Público. Que dentro do Ministério Público do Trabalho é apenas um Ministério Público. Que dentro do Ministério Público Militar é apenas um Ministério Público. E assim também para o Ministério Público do Distrito Federal. Então, esse princípio da unidade, ele vem dizendo que o Ministério Público é uno, mas temos que observar aí a unidade em razão de sua seccionalidade. Tá certo? Beleza. Ademais, eles são o quê? São indivisíveis. O que vem ser isso? Olha, um membro do Ministério Público poderá ser substituído por outro membro do Ministério Público sem problema algum, sem ferir o princípio do promotor natural, tá certo? Porque, além de estarmos em razão de unidade, ser um único Ministério Público, não há problema em razão de substituição. Quer dizer, eles são substituíveis uns pelos outros, sem ferir o princípio do promotor natural. E, ademais, eles têm também independência funcional. Independência funcional. Olha, veja bem, embora haja aqui uma hierarquia administrativa, mas a formação da consciência de um promotor, a formação da consciência de um procurador, tá certo? Não há, então, uma hierarquia. Então, se um promotor, tá certo, entende que cabe, então, realmente uma ação, e um chefe administrativo, não é? E o Procurador-Geral de Justiça, se estivermos falando aqui no Distrito Federal, ou militar, ou do trabalho, ou o Procurador-Geral da União, então entender que não haja, tá certo? Ele, por independência funcional, pode mover a ação tranquilamente, tá certo? Então, essa cognição cabe a esse membro, tá certo? Então, ao Ministério Público, nós ainda temos, então, esses princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. Tá certo? Beleza. Sendo, então, o Ministério Público é um órgão dotado desses princípios, e o Ministério Público da União subdividido nesses 4 ministérios públicos aqui, nós ainda vamos ter mais 26 ministérios públicos, não é? Nos estados, cada estado terá um Ministério Público estadual. E em cada estado, o chefe será o Procurador-Geral de Justiça, não é? Indicado pelo governador do estado. Tranquilo? Beleza até aqui. Uma pergunta que geralmente aparece aí nas salas de aula é:
Professor, e o Ministério Público de Contas? E o Ministério Público que atua lá nos tribunais de contas? Olha, esse Ministério Público de Contas, ele está vinculado aos tribunais de contas. Tá certo? Embora seja Ministério Público, mas não está aqui incidente nenhum desses Ministério Público aqui. É um Ministério Público de Contas, mas vinculado ao Tribunal de Contas. Beleza? Tranquilo até aí. Veja bem. Competência do Ministério Público, não é? Competência do Ministério Público. Olha, ação penal pública. Um dos pontos mais importantes em razão do Ministério Público. Ação penal pública. O Ministério Público é dono da ação penal pública. É algo exclusivo ao Ministério Público. Então, compete ao Ministério Público promover a ação penal pública. A única exceção é, se o Ministério Público não intentar a ação no prazo legal, aí o particular, vítima, ofendido, representante, poderá, então, mover essa ação privada, em razão da inércia do Ministério Público. Salvo se o Ministério Público, então, dormir no prazo, não é? Não pode outra pessoa impetrar, estar movendo ação penal pública. Além do mais, compete ao Ministério Público essa defesa da sociedade, dos direitos coletivos, não é? Dos direitos, então, transindividuais, né? Da proteção aí dos índios. E também a competência de estar, então, em todos os feitos que versar menor, o Ministério Público tem que ter essa ciência. Bom, então, desta feita, nós estamos aí tratando do Ministério Público como função essencial à justiça. Nós estamos aí observando, então, que ele tem garantias, vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade do subsídio, também que há princípios, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Observamos a sua estrutura aqui e suas competências. No mais, vamos observar aqui, então, a questão da advocacia. Nós temos, então, a advocacia também como função essencial à jurisdição do Estado. Nós temos a advocacia. Bom, nós temos então essa advocacia, não é? A advocacia nós temos privada e temos ela pública, não é? Lá na forma da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Federal. Veja bem, vamos aqui então. A advocacia privada, o advogado privado, uma profissão aí elencada na própria Constituição, é essencial ao exercício da jurisdição do Estado. Essa advocacia também tem inviolabilidade, não é? Seus atos, não é? Na defesa do seu cliente, ele se torna inviolável aí no exercício de sua atividade. Sendo necessário para isso, então, bacharel em direito está de acordo com a OAB. Já aqui na fase pública, nós temos então a Advocacia Geral da União, que terá por chefe o advogado-geral da União, nomeado pelo presidente da República. O advogado-geral da União, não é, nomeado pelo presidente da República, não precisa passar por sabatina no Senado Federal. Né? Diferentemente do procurador-geral da República, o advogado-geral da União não precisa passar por sabatina no Senado Federal. E, dessa forma,
nós teremos aqui os advogados gerais, os advogados da União, que passarão em concurso, né, de provas e títulos e não terão vitaliciedade, ok? Primeira coisa, não terão vitaliciedade. Eles adquirem estabilidade como os demais servidores públicos civis da União. Passarão por estágio probatório e adquirirão estabilidade após 3 anos. Então, após 3 anos, os advogados da União adquirirão estabilidade. Tá certo? Também, eles não têm aquela garantia de irredutibilidade de subsídio, mas são dotados de inamovibilidade. Então, os advogados aqui da União, os procuradores federais, os procuradores da Fazenda, são dotados de inamovibilidade. Ok? Tranquilo? Vão estar exercendo, então, a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e dos direitos da União, tá certo? Para, então, estar aí exercendo, tanto administrativamente quanto judicialmente, a defesa da União, nos seus direitos e nos seus interesses. Tranquilo? Beleza? Então, beleza aí no quesito da advocacia. Vamos matar o nosso conteúdo com a Defensoria Pública. Um ponto importante, que a Defensoria Pública, ela vem na incidência de defesa dos direitos e interesses dos hipossuficientes, daqueles que não possuem, então, condições financeiras para poder mover essa ação. Para defender o seu direito e para defender, então, seu interesse. Certo? É função essencial a justiça, é função essencial a jurisdição do Estado, não é? Para que, então, exista justiça. E essa Defensoria Pública, então, vai estar na defesa desses hipossuficientes. Olha, os defensores públicos, também vão passar por estágio probatório de 3 anos. A eles não há vitaliciedade, não há inamovibilidade, nem há irredutibilidade de subsídio. Tá certo? Nem muito menos vitaliciedade, não é? Sim. Bom, veja bem, a Defensoria Pública, desde a Emenda Constitucional 45, tá certo? Desde a Emenda Constitucional 45, pertencia a Defensoria Pública do Distrito Federal à União. Então, aqui, a DPDFT pertencia à União. Tá certo? Antes da Emenda 45, pertencia ao Distrito Federal. Depois da Emenda 45, pertencia à União. Pertencia por quê? Até a Emenda 69, a DPDFT pertencia ao Distrito Federal. Mas houve a devolução da Defensoria Pública do Distrito Federal para o Distrito Federal. Então, ponto importante, não é? Defensoria Pública do Distrito Federal não se chama mais do Distrito Federal e Territórios, apenas agora é do Distrito Federal. Então, por razão disso, a Defensoria Pública da União, né, teremos, então, a organização apenas da Defensoria Pública da União e Territórios. E agora o Distrito Federal, então, vai organizar a sua Defensoria Pública. Tá certo? Na defesa de quem? Dos hipossuficientes. Ok, doutores, chegamos ao fim aqui do nosso módulo aí do Poder Judiciário e da Função Essencial Justiça. Foi um prazer adjúbio incomensurável, tá certo? Tenham uma boa sorte, boa prova e estudem, porque só você poderá fazer isso por você mesmo. Valeu!